começar aqui a nossa segunda parte aqui da entrevista com o escritor e navegador Amir Klink, que veio ao Tribunal Regional Eleitoral da Bahia participar aqui no encerramento do Programa de Desenvolvimento de Líderes. Eu vou trazer aqui logo para começar essa segunda parte uma pergunta aqui enviada para o nosso e-mail para uma fã que já leu vários livros de Amir Klink e tal, e ficou super curiosa. Ela pergunta aqui, né? Você já viajou muito, rodou o mundo. O que é que você utiliza? Assim, quais são os seus métodos para se manter em forma? Você pratica exercícios físicos? Tem uma alimentação específica para esse tipo de rotina que você leva? Se é que a gente pode chamar de rotina? Tem um pouco componente de rotina na minha vida, mas eu procuro me cuidar como uma pessoa normal. Não tem nada de extraordinário. Não sou fanático de sair correndo, fazendo ginástica 6 horas por dia, mas assim, a condição física é muito importante. E no meu caso, e também nos tempos modernos que a gente vive, a condição intelectual é até mais importante. Então, a gente tem vários amigos aí de idade avançada que fisicamente poderiam continuar fazendo o que fazem, mas a cachola está batendo. Não tá dando conta. E eu acho que, assim, não é que está falhando, mas eu acho que acontece um fenômeno quando você atinge um grau de experiência, de notoriedade, não sei o quê, que você sobe em cima do salto, onde o indivíduo se torna, eu digo falhando nesse sentido. Nesse aspecto. Eu prefiro conviver com um cara que tem mesmo um rateiozinho intelectual, assim, compreensível, do que com aquele indivíduo que de repente se acha proprietário do saber e que torna a convivência entre pessoas difícil. Então, é uma experiência muito interessante essa de viajar em tripulação, de fazer projetos com um grau de estresse muito alto, porque se aprende a conviver com esse tipo de problema. A gente tem aqui também o Amir Klink, escritor, né? Além de ele tem esse projeto que ele desenvolve, trazendo essa questão da viagem, da liderança, mas também tem o resultado de todos esses trabalhos, essas viagens que ele faz nos seus livros, são diversos livros. Eu tenho uma pergunta aqui também de uma outra fã, amante dos seus escritos, dos seus livros, que ela pergunta como é que você consegue unir essa linguagem clara e objetiva que você traz, né, nos seus escritos, com um pouco de poesia até nas entrelinhas. Isso é algo consciente que você desenvolve, você mira isso, ou é algo que nasce de forma quase inata, é seu mesmo? Como é que é isso? Você desenvolveu isso? É um talento? Eu acho que esse é um talento natural que eu tinha. Nós vivemos num país engraçado onde as pessoas não aceitam que você tenha múltiplos talentos, mas todo brasileiro tem. E eu tenho um deles, que é escrever. E eu sou exigente para escrever, muito. Eu descobri o mar através dos livros, porque eu gosto de ler. E estudei literatura francesa, estudei vários idiomas, porque eu quis, porque eu não aprendi em casa. Meus pais falavam vários idiomas, falavam mais de 8 idiomas e não quiseram ensinar pra gente. Então quando eu era pequeno, eu era cabeça dura. Eu falei, eu quero falar pelo menos 4 idiomas com fluência. E uma coisa que meu pai falava, assim, a gente tem que escrever com concisão. Tem que ser conciso para escrever, preciso. Então, assim, todos os livros que eu fiz a parte de revisão de texto. Eu gosto de fazer revisão de texto de livros de terceiros. Gosto de fazer tradução, só não tem tempo. Mas tem hoje um grande escritor que é uma referência literária para você, né? Tem vários, mas brasileiro, para mim, é o Campos de Carvalho. O texto que eu mais gosto de autores brasileiros, o próprio Jorge Amado concordaria com isso, se estivesse aqui agora, que o texto mais impressionante da língua portuguesa é o do Walter Campos de Carvalho, que foi um autor de poucos livros, mas ele tinha esse poder de dominar a língua com um senso de humor incrível, com um pequeno conteúdo poético quase invisível, imperceptível, e com uma qualidade literária que, infelizmente, nossos muitos grandes escritores não alcançaram. E eu fico muito incomodado hoje em dia quando pego um grande jornal, assim, a grande maioria dos editores dos jornais hoje não sabe fazer uso correto da língua portuguesa. É uma coisa triste. Se pegar 95% dos advogados brasileiros não sabem escrever o português, são analfabetos. Eu sou exigente nisso, sou. Eu acho que é um desrespeito você não fazer o uso correto da nossa língua. Num país onde a gente só fala essa língua. Você começa a entender a beleza da língua portuguesa quando você aprende outros idiomas. Mas já que a maioria do brasileiro é preguiçoso e não quer falar outros idiomas, que o programa de ensino nosso não coloca multilínguas, ou o ensino bilíngue, ou trilíngue, ou quadrilíngue,
no mínimo a gente tinha que tratar com respeito à língua portuguesa. E infelizmente a gente desrespeita ela muito, e nos dias de hoje da internet, você pega um Estado de São Paulo, uma Folha de São Paulo, não dá mais para ler. Uma Veja, uma revista Veja, por exemplo, o texto é ruim, porque os coitados dos jornalistas não só não têm tempo de se dedicar a um texto bonito e próprio, mas eles estão pressionados pelo tempo, né? É um aspecto terrível hoje. A velocidade da internet bota um cronômetro nas costas de quem escreve que, assim, mas nenhum deus da língua portuguesa conseguiria escrever bem com essa pressão que tem as editorias hoje. Então, é um assunto polêmico, mas eu gosto. Mas é uma observação muito importante, interessante. E por falar em língua portuguesa brasileira, você é filho de libanês, de pai libanês e mãe sueca, né? Como é que você veio parar no Brasil? Como é que foi isso? Bom, eu nasci aqui, né? Nasceu aqui? Eu sou brasileiro, sou mais brasileiro do que... Meus pais, que não nasceram no Brasil, são mais brasileiros do que a maioria dos brasileiros que eu conheço. Porque é fácil ser brasileiro aqui com tua carteirinha verde aqui. Mas você abrir mão da tua cultura, da família, do teu país, para eleger de coração um país, como meus pais elegeram, é muito diferente. E meu pai... ele casou velho, já casou com quase 50 anos de idade, e ele amava o Brasil. Minha mãe do mesmo modo. Minha mãe se apaixonou pelo Brasil. Ela era uma exímia conhecedora da língua portuguesa, escrevia terrivelmente bem. Então eu aprendi, assim, foi um grande legado que eu tive deles, esse de fato de demonstrar a ligação afetuosa, amorosa com o país de modo autêntico. Eu gosto do Brasil, eu tive o privilégio de nascer aqui, mas eu tive o privilégio também de viajar, e eu posso dar uma opinião sobre o que eu acho do Brasil de boca cheia. Não é todo mundo que está aqui sentadinho, que nunca olhou que pode, mas eu posso, e eu adoro o meu país, eu zelo muito por tudo que faz referência ao Brasil, e como eu te disse, eu aprendi muito com os velhos que não estão mais vivos, mas que elegeram o Brasil. E eu, embora tenha nascido aqui, eu elegi o Brasil como minha pátria. Então eu fico mesmo preocupado com esses assuntos, com o nosso desperdício na área da economia. Como é que pode ter um país com economia acelerada e produção negativa, falta de eficiência? Por que uma máquina na mão do brasileiro, na mão do coreano, produz 3 vezes mais que na mão do brasileiro, na mão do alemão produz 4, na mão do americano produz 5 vezes mais? Está errado. Algo que incomoda. Tem algo errado aí. Tem algo errado que, infelizmente, o excesso de intervenção do Estado está mascarando. O Estado normalmente é menos eficiente, mas nós temos que pensar E aí, assim, para voltar à razão do programa, é muito alentador quando você vê, por exemplo, um órgão público, sei lá, servidores do Estado fazendo um esforço para aumentar a eficiência. A gente sabe que, assim, é muito alvissareiro, é muito promissor você constatar isso. Nós somos um país hoje que tem que, mesmo nas áreas onde a eficiência não é cobrada numericamente ou imediatamente, mas eu acho que esse salto que a gente está dando é um salto extraordinário. O exemplo oposto do que está vivendo o Brasil hoje está acontecendo do nosso lado, aqui nos nossos vizinhos, que é o caso da Argentina, que é um país que em 15 anos conseguiu mergulhar para um grau de ineficiência, de falsidade institucional, de instituições altamente suspeitas, uma velocidade impressionante. A Argentina também é um país que eu gosto muito, e para mim é uma luz acesa, muito assim, intensa, lembrando que pode acontecer de ruim para nós. Além de você ser formado em economia e administração, o fato de você viajar e passar por vários países te dá também uma propriedade para fazer esse balanço, digamos, internacional da conjuntura política, econômica hoje do mundo. Interessante, eu acho que talvez nem como economista eu tirei essa visão. O fato é que, como, sei lá, solucionador de pepinos burocráticos internacionais, você acaba se relacionando com um grau extraordinário, desde soldadores no fim do mundo que você tem que arrumar, sabe, mexer com caras que estão fazendo transporte ilegal, até
na esfera de governo, você tem que, às vezes, conseguir autorizações, né? O mundo é muito burocrático hoje, ficou difícil. Há 30, 40 anos atrás era mais fácil você saltar de um país para outro para realizar o teu projeto de vida. Hoje você sabe que mesmo países ultraliberais estão fechando as portas, né? Eles não querem mais dividir o sucesso que eles conquistaram. Caso da Alemanha, da Suécia, da Suíça, são países que se arrependeram um pouco de ter aberto as portas para a imigração, e eles pregam um discurso de respeito ao próximo, não sei o quê, e praticam uma discriminação hoje muito forte. Quase institucional em alguns países. Então é interessante, porque é engraçado o mundo de um barco, como você transita por várias fronteiras, você adquire uma leitura interessante de problemas diferentes, do que seria o ideal, do que seria o necessário evitar. Então eu gosto muito. E viajar, adotar esse estilo de vida, exige desapego? Isso na verdade é uma pergunta de mais uma fã que chegou, nós temos uma fã da MiClinic, né? Pergunta para você, a coragem estimula o desapego ou o desapego estimula a coragem no processo de você chegar na busca de realização dos seus sonhos, dos seus próprios sonhos, de suas vontades? Eu não me considero um cara corajoso, eu tenho um baita medo de morrer, é maior do que o da maioria das pessoas, por isso que eu navego direitinho. Eu não acho que é a coragem que gera o desapego, a viagem gera o desapego. Sabe, o espírito do viajante produz naquele que continua a viajar um desapego. E eu acho o desapego uma prática, eu diria, quase que religiosa importante para quem viaja. Não dá para viver, a gente não pode continuar vivendo com esse egoísmo que a gente tem. Não tem espaço para todos os habitantes do planeta comerem um McDonald's. O mundo vai entupir de caixinha. Assim, nós estamos falando muito sobre o problema. Hoje, a gestão pública nas grandes cidades do mundo se resume a resolver o problema de trânsito. É o fim da picada. A gente tem que resolver o problema da riqueza, da felicidade, da saúde das cidades, não do trânsito. E nós estamos aprisionados a modelos errados, né? Você vê um presidente de uma montadora alemã aqui no Brasil chegando agora falando que o futuro vai ser o carro elétrico. Deus me livre, o cara é uma anta, ele é um ignorante. Como é que pode falar que jamais uma máquina de transporte de 1.500 quilos para transportar 80, o conceito está errado. Eu estou fazendo um barco hoje que transporta 12 vezes o seu peso. Aí eu acho que tem tecnologia. Mas uma Mercedes, uma BMW com 1.600 quilos que transporta 400, 500, não consigo achar tecnologia nisso aí. Isso aí assim, é um atraso quase pedante. E a gente não consegue rever alguns modelos. Então o conceito do carro particular, você ocupar um espaço público com um bem privado, está errado. Nós temos que aprender. Para resolver o problema de mobilidade nas grandes cidades, não vai mais poder cada um ter o seu carro. Você vai ter que criar um modelo novo. O carro elétrico está errado? Não. O carro elétrico, se pesar 300 quilos ou 200, aí eu quero ter um carro elétrico. Aí eu acho que é um conceito tecnológico bacana. Mas o motor também pode ser ar comprimido, pode ser hidrogênio. Agora, essa bobagem de veículo de luxo híbrido, elétrico, assim, é engraçado porque é uma coisa que daqui a alguns anos a gente vai rolar de rir. Lembra como a gente era ingênua em 2020 e achava que todo mundo ia poder ter? Não tem espaço no planeta hoje para... E rever os modelos é importante, é muito importante. A relação entre as pessoas, o problema de habitação, o problema da saúde, o problema da evolução educacional. Quer dizer, nós estamos com um processo educacional retrógrado. O Brasil vai morrer de fome se a gente não aprender a falar 4 línguas daqui a 20 anos. Por que nesse país a gente não fala a língua dos vizinhos? Por que a gente não tem aula de história do Brasil em alemão, em sueco, em espanhol, em inglês, num país que tem 220 línguas vivas? Por que a gente não fala a língua dos brasileiros que estavam aqui antes de 1500? Temos 220 línguas vivas e eu não conheço nenhum professor de escola, ensino médio, que saiba 4 dessas línguas. Então eu acho que é um desafio, eu estou falando dos problemas, porque eu acho que a gente tem uma oportunidade muito especial. Nós temos um país complicado, com grandes problemas em volta, e temos muito que evoluir. Coitadinha da Suécia, por exemplo, que não tem mais o que evoluir. Não tem mais um sueco que não tem carro, que não tem assistência médica, que não tem plano de aposentadoria. O país não tem mais nada para consertar. O que dá para melhorar? Eu tenho amigos que moram na Suécia e essa é a visão deles. Estou falando o que eu estou ouvindo. É muito interessante. Nós estamos num país que hoje
tem muitos pontos positivos, interessantes, mas tem muito para evoluir. E eu acho desafiadora e fantástica essa oportunidade de a gente poder ser protagonista desse desenvolvimento, dessa evolução, e não ser um mero passageiro passivo como é um cidadão sueco hoje. Amir Klink, eu queria fazer uma última pergunta aqui também, que é o seguinte, qual a sua estratégia para que essa experiência de todos esses anos de navegação ela não seja diluída com o tempo? Como é que você consegue... Eu acho bom, no final todo mundo morre, vira pó. Não tem essa preocupação de perpetuar o que eu faço, mas eu tenho consciência que, por exemplo, um negócio que você falou que é importante, o que você escreve, a palavra escrita, ela tem uma importância que a gente, nesse mundo da internet, a gente está deixando um pouco para trás, mas ela não vai perder a importância. O material talvez vai mudar, o papel do jornal, mas o jornal não. A mídia física talvez mude, mas essa experiência de transmitir o conhecimento através da palavra escrita é uma experiência fantástica que não vai minguar com a evolução tecnológica. E vamos ficar por aqui com esse bate-papo muito interessante com o escritor e navegador Amir Klink, pedindo a vocês que não deixem de acompanhar nossos programas pelas nossas redes sociais.